família. Tá vindo tias, sobrinhas, netas. Isso. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Eva. Isso. Pode chegar aqui, Manuela. Isso. Quem vê pensa. Senhor Jesus, obrigado pela vida das crianças. Nós louvamos o Teu nome e consagramos as nossas crianças ao Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de abençoar a vida das crianças. Que essa manhã seja uma manhã, Senhor Jesus, de tocar o coração das crianças através da Tua palavra. Esteja com elas, com a irmã Rose, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos que ofertaram. Deus abençoe a igreja. Agradecer a Deus pela vida de vocês. Podem ir, crianças. Podem ir lá. Pode ofertar, filha. Você não vai levar para casa, não. Pode ir lá. Tio deixa você ir lá. Isso. Eu ia dizer não pisa no fio, mas foi tarde. Eu tenho um recado para dar para vocês. Um recado que eu não trouxe na agenda, que é o recado do nosso aniversário. Outubro é o mês do nosso aniversário. São 9 anos. 9 anos de muito aprendizado. 9 anos de muita evolução, muito amadurecimento. 9 anos de muitos erros e muitos acertos. 9 anos onde a graça e a misericórdia do Pai nos alcança diariamente, nos abençoa, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, toca o nosso coração. E mesmo em meio a um ano diferente, eu desejo comemorar com você os nossos 9 anos. Eu desejo. E nós vamos fazer isso no final do mês de outubro. Nós vamos cultuar num sábado à noite e num domingo, com 2 celebrações no domingo de manhã e à noite também. Será no dia 31 de outubro, sábado à noite. Se alguém puder conferir essas datas para mim e eu não estiver falando besteira, eu agradeço. Dia 31 é para ser, até antes de eu sair de casa, um sábado à noite, um sábado. E aí nós vamos cultuar à noite. Dia 31 de outubro, dia inclusive da Reforma Protestante. No dia 1º de novembro, é um domingo. E aí nós vamos celebrar, confirmado já no domingo de manhã, porque é a nossa agenda costumeira, o nosso culto, a nossa celebração. E nós desejamos também cultuar domingo à noite, mas eu dependo ainda de algumas confirmações de agendas, para nós estarmos aqui também no domingo à noite. Na segunda-feira, dia 2, é feriado. Dia 2 de novembro, também, até antes de eu sair de casa, era feriado. Alguém conferiu essas datas para mim? Tá certo? Então tá, obrigado. Então também, até antes de eu sair de casa, era feriado dia 2 de novembro. Então, nós vamos aproveitar tudo que a gente pode nesses 2 dias e durante essa semana eu vou confirmar as agendas, os irmãos, os convidados, pessoas que nós gostaríamos de ter aqui para celebrarmos juntos, para confirmar então a agenda do domingo à noite. O sábado à noite e o domingo de manhã é 100% confirmado que nós estaremos aqui para celebrar o Senhor, os nossos 9 anos de visão de reino. 9 anos que nós estamos aqui caminhando juntos, sendo abençoados pelo Senhor. E aí nesse ano tão diferente, nesse ano que ninguém colocou na agenda, só Deus, né? Deus não foi pego de surpresa esse ano. Nós estaremos aqui, nós iremos celebrar os nossos 9 anos. Amém, irmãos? Então eu não tenho aí divulgado em rede social, não trouxe aqui na agenda para mostrar para você e tal, mas eu já estou adiantando para você colocar lá na sua agenda no último final de semana desse mês, né? Ou é a virada do mês, 31 do 10º do 11, nós estaremos celebrando os nossos 9 anos. Amém, queridos?
Então tá bom, esse era o recado que eu não tinha anotado. Vamos lá. Prossiga. O tema do nosso aniversário é uma vida. Uma vida. Esse é o tema do nosso aniversário de 9 anos. Nós temos uma vida. E se a pandemia não nos lembrou que nós só temos uma vida, então não sei mais que tipo de toque na nossa consciência nós precisamos. O que tem que acontecer, né? Eu trago para você nessa manhã uma proposta de nós fazermos juntos justamente essa reflexão. Vocês me conhecem há 9 anos, né? Guardadas as medidas devidas, vocês me conhecem há 9 anos. Então eu não montei uma série sem pensar que daqui a 30 dias chegou o aniversário. Então é claro que a série é uma introdução do aniversário. Isso é óbvio, vocês me conhecem. Então prossiga. Uma vida, uma jornada, uma decisão. E uma vida é para você lembrar que é uma vida. Uma jornada é para você lembrar que a vida é uma jornada. Não meça sua vida por 2020. E uma decisão é para você decidir prosseguir. E nós já ouvimos muito bem pela boca do pastor Edson, tocado pelo Espírito Santo a respeito desse tema aqui. Aliás, a palavra que ele citou é a palavra que eu busquei para basear a série. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então hoje nós começamos a série Prossiga. E a primeira mensagem é prossiga fazendo uma coisa. Prossiga fazendo uma coisa. E quem escreveu esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, foi São Paulo apóstolo. E onde mudou a vida de São Paulo apóstolo? Assim, dentro do senso comum. Claro que a gente pode discutir onde mudou a vida de Paulo, mas senso comum. Onde mudou a vida de São Paulo apóstolo? O encontro com Jesus. De onde foi esse encontro com Jesus? Isso, na estrada de Damasco. Essa semana eu fiz uma postagem na minha rede social perguntando qual seria a nossa decisão se a gente tivesse uma experiência de quase morte. Então acompanhe o raciocínio comigo. Digamos que o centro aqui do palco, onde você está olhando para mim, aqui na cruz, a cruz é melhor. Então vamos dizer que a cruz é Damasco. Damasco não é um lugar, é o momento da nossa vida. Então imagina que a cruz é Damasco. Aqui à minha esquerda é pré-Damasco, antes de Damasco. E aqui à minha direita é depois de Damasco. Então o que nós vamos falar hoje é como Paulo reagiu a Damasco. Como Paulo decidiu viver a partir do Damasco dele. Então pode ser que a pandemia foi Damasco para alguns de nós. Pode ser que a pandemia foi Damasco para alguns de nós. E aí existia um Tiago pré-pandemia, pré-Damasco. Estava tudo ajustado, estava tudo certinho, acreditava em tudo que estava na cabeça, cheio das decisões, cheio das convicções, vida reta, redondinha, tudo certo, queridinho de Deus. Estou falando de mim mesmo, tá? Aí cheguei no meu Damasco, porque é óbvio que eu aproveitei a pandemia para lembrar que eu tenho uma vida. E agora eu faço um convite a mim e a você, aliás, o Espírito Santo faz um convite a mim e a você para a gente prosseguir. A vida antes de Damasco não existe mais. Por isso que eu fiz a provocação da experiência quase morte. É cientificamente comprovado que quem tem uma experiência, que quem passa por uma experiência de quase morte, muda radicalmente sua vida. Não perde mais tempo, não joga mais tempo fora, não discute mais pelas cores do arco-íris, a vida é outra. A vida é outra. Então o convite do Espírito Santo
para nós, nesses próximos 4 domingos, é prossiga, mas é o como a gente vai prosseguir que é a proposta da série. Porque uma vida pré-Damasco não existe mais. Uma realidade pré-Damasco não existe mais. Convicções, certezas, presta atenção nessa palavra, confianças, seguranças pré-Damasco não existe mais. Então todo mundo precisa e deveria ter um Damasco na vida. Um encontro assim com um caminhão, aonde você nunca mais é o mesmo. E oxalá eu e você tenhamos aproveitado circunstâncias da pandemia para transformá-la numa espécie de Damasco para nós. Onde a gente está cavalgando a vida, cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de tudo, cheio de seguranças, de certezas. A gente vem com uma consciência de que está fazendo tudo certo, defensores da lei, defensores do judaísmo, eu me refiro a Paulo, com carta branca para ir a Jerusalém prender as pessoas. Então a vida de Paulo é o seguinte: eu sei quem sou, eu sei onde estou, eu sei o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo, e eu sei exatamente como eu vou fazer. Essa é a vida pré-Damasco de Paulo. Só que, bum, Paulo cai em Damasco. Paulo vai à lona. E Paulo se levanta da lona diferente. Convicções tão fortes já não existem mais. Ideias tão concretas já são obscuras. Certezas tão sólidas já não passam de poeira. E quando Paulo chega aqui e escreve a igreja de Filipenses, no capítulo 3 e no verso 3 também, ele está defendendo o ministério dele, e ele está defendendo o fato de ele ser um homem de Deus, íntegro e correto. A recomendação de Paulo, aqui nesse capítulo que eu vou ler com vocês, é: tomem cuidado com os mentirosos, tomem cuidado com os enganadores. Tomem cuidado com gente cheia de convicção, cheia de certeza. Tome cuidado com gente que diz que tem opinião forte, mas na verdade é egolatria mesmo, é necessidade de estar certo sempre. Tome cuidado com gente que fala uma coisa, mas não faz. Tomam cuidado com gente que não tem essência. Ele está dizendo: tome cuidado com os religiosos. E ele chama a atenção do povo e ele diz: existia um Paulo pré-Damasco. Ele fala para a igreja de Filipenses o seguinte: olhem para mim, porque nós é que somos a circuncisão. Verso 3. Ele está dizendo assim: ei, os religiosos que estão dizendo que vocês têm que ser circuncidados para alcançar o favor de Deus, não. Eu tinha essa convicção, eu tinha essa certeza, mas teve um Damasco na minha vida. Eu matava quem não se circuncidava. Eu tinha essa certeza, mas agora eu não tenho mais. Agora eu dei um novo significado, eu ressignifiquei a circuncisão. Circuncisão agora é declaração pública de fé de que eu sou servo de Jesus, é batismo. E aí ele diz no verso 3, nós somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não, eu não confio mais naquelas convicções, não confio mais na lei. Carne aqui é lei. Eu não confio mais naquelas ideias. Eu não sou um poste. Eu passei por um Damasco e eu mudei de ideia. Eu não quero mais voltar a viver aquela vida que eu vivia antes de Damasco.
Eu não vou mais defender a vida que eu defendia antes de Damasco. E aí no verso 4 ele diz assim, bem que eu poderia confiar na carne, bem que eu poderia confiar na lei, bem que eu poderia confiar na circuncisão, bem que eu poderia confiar naquelas ideias ultrapassadas pré-Damasco. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda, 2 pontos. Aí Paulo descreve quem ele era pré-Damasco. Ele diz assim no verso 5, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou judeu da gema, eu sou hebreu de hebreu, eu sou quanto à lei, eu sou fariseu, ou seja, eu sou da ala da lei mais zelosa a respeito da lei. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Paulo está dizendo assim, eu poderia viver uma vida continuando a confiar na minha zona de confiança e segurança em tudo que eu era antes de Damasco. Se tem alguém que pode defender uma vida pré-Damasco, sou eu. Ele diz assim, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça irrepreensível, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda. Por causa de quem? De Cristo. Cristo me achou em Damasco. E Cristo ressignificou todas as minhas crenças, ideias. Cristo destruiu. Sabe aquela basezinha de segurança, aquela zona de confiança que a gente tinha? Então, Cristo destrói nesses encontros que nós temos durante a vida com Jesus. Ele faz ruir. E aí nós temos que decidir se a gente empaca, emperra, emburrece, faz bico gospel, se a gente continua sendo mimimi evangélico, crentinho, chorão, e fica lamentando a vida pré-Damasco, ou troca toda o nosso zelo por algo equivocado, troca todas as nossas convicções em ideias que não fazem mais sentido, se nós trocamos todo o nosso apego às circunstâncias que não nos levam a lugar algum por viver com Cristo. Porque é isso que Paulo fala, que a vida dele foi transformada. Sim, deveras eu considero como perda. A vida antes de Damasco, para mim, aquela vida que eu vivia, todo o conhecimento, todo o zelo pela lei, o fato de ser fariseu, ser judeu da gema, o fato de ser cidadão romano, o fato de ser irrepreensível, seguidor da lei, o fato de ser perseguidor da igreja de Jesus, porque eles estavam abandonando o judaísmo, aquilo é perda, é refúgio, comparado à vida que eu quero perseguir. A palavra prosseguir é a mesma palavra para perseguir. Eu quero perseguir uma outra vida. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, ou por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar o quê? A Cristo. Aí ele bota a cereja do bolo e diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos de Cristo, conformando-me à sua morte. Olha o que Paulo está dizendo. Tudo isso aqui eu considero perda. Note que ele não está, ó vida, ó céus, quanto tempo da minha vida desperdiçado. Note que ele não está melancólico, ele não está inseguro. Paulo está decidido. Paulo tem consciência de que a vida que existia antes de Damasco
não existe mais, e ele refuta, e ele considera perda, e ele considera refúgio. Traduções mais originais vão chamar de esterco. Mas por que ele está tão decidido? E por que ele diz assim, não quero mais confiar na carne? Não quero mais confiar na lei. Não quero mais confiar na minha justiça própria. Eu descobri uma outra segurança. E ele diz aqui que eu considerei isso tudo por perda, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado numa vida pós-Damasco. Ser achado, não tendo justiça própria, não confiando na lei, mas confiando apenas em Cristo, pela fé, pela justiça que procede de Deus. E aí ele continua dizendo, não que eu tenha alcançado, de modo algum alcancei a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Jesus. Igreja, que as nossas experiências dos últimos meses sejam experiências que tenham destruído alguns alicerces da nossa vida, que tenham destruído algumas zonas de segurança, mas não só apenas que tenham sido experiências que tenham roubado a realidade de nós estarmos confiando em carne, confiando em sangue, confiando em circunstâncias que nada tem a ver com o motivo pelo qual Jesus nos chamou. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quem sabe a vida que nós vivíamos antes é uma vida que não estava indo na direção de conquistar aquilo pelo qual Cristo nos conquistou. E quem sabe eu e você estejamos aqui nesse momento. Quem sabe nós estejamos atravessando exatamente nesse momento, esse Damasco emocional. Quem sabe nós estejamos num Damasco espiritual, num Damasco profissional, aonde convicções já não existem mais, certezas não existem mais, garantias não existem mais, aonde segurança, a gente vai ter que ressignificar o sentido da palavra seguro. Quem sabe nós estejamos exatamente no meio, e aí por isso que eu estou tentando chamar a sua atenção, que a gente tem que prosseguir fazendo uma coisa. E o que é prosseguir fazendo uma coisa? Primeiro, a decisão é prossiga. A decisão é, aquela vida não existe mais, ponto. Se você não virar essa chave, e você querer insistir, e ter uma postura como a mulher de Ló, você vai continuar olhando para trás, e olhando para trás, e olhando para trás, e você não vai passar de uma estátua, a vida vai passar e você vai esfarelar como sal. Quando nós estamos sendo forçados pela vida a seguir em frente, mas a gente resiste, e quer continuar na vida que a gente tinha antes do nosso Damasco, e a gente insiste de olhar para trás, a gente paralisa. Por isso a simbologia da estátua de sal, é uma estátua, é uma vida insignificante.
uma vida agarrada a circunstâncias que não existem mais, uma vida agarrada a sentidos que perderam totalmente o sentido, uma vida agarrada a certezas e a garantias que não estavam nos levando a lugar algum, que não estavam tocando na nossa consciência e no nosso coração. Ei, não foi por isso que eu morri por ti. Não foi para isso que eu morri por ti. Ei, eu não te conquistei, Paulo, para você ser fariseu, irrepreensível, perseguidor da igreja, guardador do sábado, defensor da circuncisão. Eu não te conquistei para isso. Esse é o Damasco da nossa vida. São os momentos da nossa vida que nós descobrimos que nós não estávamos numa jornada, nós estávamos andando em círculo. São os momentos da nossa vida que nós descobrimos que nós temos uma vida. E nós precisamos prosseguir e perseguir essa vida de um jeito, fazendo uma coisa. E essa coisa está aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. É o único jeito de prosseguir. O que tinha aqui na sua vida pré-Damasco, pré-pandemia? No que você confiava? Onde estava depositado suas ideias, suas certezas, suas convicções? Você estava seguro sobre o quê? Paulo estava seguro sobre a lei. Cumpridor da lei, seguidor dos mandamentos, irrepreensível. Paulo estava seguro sobre essa realidade. E toda essa realidade gritavam para o Paulo: você é bom, você é justo. E quando Paulo esbarrou, ou Jesus esbarrou nele em Damasco, quando Jesus tocou na vida dele em Damasco, quando Jesus literalmente derrubou ele em Damasco, Jesus mostra para ele que não, Paulo, você não pode viver seguro em cima da tua própria justiça. Você não pode acreditar que está fazendo certo por mim e para mim, cumprindo a lei. Você precisa prosseguir. Mas você precisa prosseguir, Paulo, fazendo uma coisa. Esquece aquela vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficavam, eu avanço. A forma com que foi escrito esse versículo é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó: deixando para trás o que me atrasava. Eu pergunto a você quantas coisas que você percebeu que na pandemia são atraso de vida. Quantas coisas nós percebemos que nós não precisamos daquilo para viver, que nós não somos refém daquilo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, deixando para trás tudo que me atrasa. Faça isso. Esse é o grito do Espírito Santo para nós nessa manhã, quando ele diz: faça uma coisa, abandone os atrasos. Abandone os atrasos, circunstâncias, coisas, pessoas. Mas te livre dos atrasos mais íntimos. Mas eu me sentia tão seguro, mas é atraso de vida.
Mas eu me sentia tão confortável, mas é atraso de vida. Mas eu estava tão convicto aqui que essa que era a vida que eu viveria até morrer, mas é atraso de vida. Eu tinha certeza que todas as minhas ideias, tudo, a forma com que eu me relacionava com Deus, eu tinha certeza da minha justiça própria, eu tinha certeza da minha irrepreensibilidade, essa palavra existe? Eu tinha certeza que eu era irrepreensível, atraso de vida, irmão. A pandemia é uma oportunidade de Damasco, para mim e para você. E você deve pegar essa realidade que eu estou propondo a você nessa manhã e aplicar ela em todas as dimensões da tua vida. Como estava o teu casamento antes de Damasco? Como estavam suas relações antes de Damasco? Como estava o teu caminho de autoconhecimento antes de Damasco? Como estavam as tuas relações com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo antes de Damasco? Por que você ia para a igreja antes de Damasco? Por que você orava antes de Damasco? Ou você acha que Paulo não orava? Paulo orava, mas ele levantava da oração dele e ia respirando morte para matar quem não guardava o sábado. E talvez era essa a vida que a gente estava levando. Quando ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, quando ele diz, eu abandono o que é atraso de vida e eu prossigo para o alvo, por isso que eu disse para você que a palavra prossigo é mesmo de perseguir. Ele está falando assim, ó, com o mesmo zelo que eu persegui os cristãos, eu vou viver a nova vida em Cristo. Com o mesmo zelo que lá eu tinha um alvo, que era prender e matar gente que não era igual eu, que não era parecida comigo, que não pensava igual eu, que não tinha as mesmas convicções ideológicas, teológicas do que eu, com o mesmo zelo de perseguidor que eu tinha. Agora é o seguinte, eu tive um encontro em Damasco, eu beijei a lona. E ao beijar a lona eu percebi que todo o meu zelo estava sendo direcionado para o lugar errado. Todo o meu zelo estava sendo direcionado para a direção errada. E quem sabe, seja isso que eu e você estamos precisando fazer. Energia mal direcionada, nós não vamos a lugar nenhum. Como eu disse recentemente para vocês, ciclos que não foram fechados, domingo passado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Paulo olha para o caminho de Damasco e sabe que lá se encerrou um ciclo da vida dele. E ele não fica lutando com isso. Ele fecha aquela porta. Ficou para trás. Aquela vida não existe mais. Agora eu vou pegar todo o zelo que estava indo para o lugar errado e vou colocar para o lugar certo. E vou olhar para o alvo. E vou olhar para a cruz. Então, meu irmão, prossiga fazendo uma coisa. Chacoalha aí a poeira. Libera o que te atrasa. Pensamentos, ideias, convicções, posturas, reações, ocupações, conversas, relações. Deixe para trás o que te atrasa. E prossiga para o alvo. Quero orar com você, que você fique de pé para nós cearmos juntos.